descriminalização do aborto será tema de uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal entre os dias 3 e 6 de agosto. A audiência é parte do processo que julga uma ação que pede que sejam excluídos do Código Penal os artigos que definem como crime a interrupção da gravidez, tanto para a mulher quanto para quem a ajuda a abortar. Essa ação, que foi encaminhada por um partido político ao Supremo Tribunal Federal, é nomeada, presta atenção, o nome, né? Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, sobre a sigla ADPF, e o número é 442. Então é a ADPF 442 que está em pauta, principalmente a partir da semana que vem, então, no Supremo Tribunal Federal. Ela pede que sejam excluídos do Código Penal brasileiro os artigos 124 e 126, que criminalizam a mulher que realiza o aborto e, como eu já disse, as pessoas também que ajudam a abortar. Esse caminho de descriminalização do aborto via Suprema Corte foi usado na Alemanha, por exemplo, e também em outros países. O caminho pela via legislativa, por exemplo, acontece nesse momento na Argentina, né? No Congresso, na Argentina, por apenas 4 votos, né? Passou no Congresso, então, e aquelas pessoas que defendem a descriminalização do aborto comemoraram a vitória por apenas 4 votos, né? E agora, na Argentina, segue para o Senado. Mas aqui no Brasil não é isso que está acontecendo, né? De certa forma, é uma manobra, né? Tentando resolver na canetada, lá no Supremo Tribunal Federal, de uma maneira que não vai passar pelo Congresso e que pode acabar descriminalizando o aborto aqui no Brasil, pelo menos até a 12ª semana de gestação. O padre José Eduardo já esteve aqui conosco em outras ocasiões, deixou para a gente um vídeo gravando um pequeno resumo de tudo isso que está acontecendo, que a gente vai assistir logo no início do programa para a gente entender, e depois a gente continua a nossa conversa aqui com a doutora Elizabeth Kippelman. Assistam. O Brasil está às beiras de um caos no que diz respeito à defesa da vida e ao aborto. Recentemente, um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal com a ADPF 442, requerendo desse Supremo Tribunal a abolição, o cancelamento dos artigos 124 a 126 do Código Penal, o que, na prática, acabaria descriminalizando o aborto no Brasil. Isso terá consequências drásticas, pois o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da defesa da vida. Notem, a cultura da morte avançou pelo mundo inteiro e a única barreira para a cultura da morte é, de fato, a América Latina. Na América Latina, o Brasil tem um papel de profunda projeção, exatamente por ser um país de dimensões continentais e por ter um povo consciente da importância da defesa da vida e do combate ao aborto. Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, descriminalizar o aborto será aprovado em todos os demais países da América Latina e nada vai segurar a cultura da morte. Nós entraremos na terceira fase da cultura da morte. A primeira foi a fundação do Conselho Populacional em 1953. A segunda, a aprovação da lei Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e que se tornou uma plataforma, um modelo para a legalização do aborto no resto do mundo. Até hoje, nós nos mantivemos firmes e resistentes. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, estará abrindo as portas para a cultura da morte e ninguém mais vai conseguir segurá-la. Obviamente, a medida é profundamente anticonstitucional. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não tem a competência de legislar. Isso compete ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ao fazê-lo, estará provocando uma ruptura fundamental. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você deve me perguntar, o que fazer? Como nós podemos ajudar a reverter essa situação? No meu modo de entender, o único caminho é conseguirmos impor democraticamente uma limitação ao Poder Judiciário
através da aprovação do PL 4754, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Converse com o seu candidato, com o deputado que você elegeu, fale sobre a importância de combatermos o ativismo judicial. Se você colocar no YouTube ou em outro qualquer serviço de busca da internet a palavra ativismo judicial, você vai encontrar uma série de vídeos que falam a esse respeito. Pesquise, assista esses vídeos, divulgue-os. Nós precisamos fazer alguma coisa. A vida dos bebês precisa do nosso socorro. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil. Pois é, você viu que o assunto do programa Eclésia de hoje é muito sério. Lembrando também que nós estamos ao vivo no Facebook, você divulga para todos os seus amigos, através do Facebook da Rede Século XXI, ou também em todos os nossos canais da Rede Século XXI, espalhado por todo o Brasil, pois o assunto do programa é muito sério. Doutora Elizabeth, de tudo que a gente entendeu no início desse programa, o feto até 12 semanas, ele deve ter seus direitos, de alguma forma, preservados, e com esse episódio que pode acontecer no Brasil, não dá nem para discutir que esses direitos não serão respeitados. De que maneira, né, nós podemos entender que, mais uma vez, essa discussão vem à tona, porém, com uma possibilidade real, que isso, numa canetada, a expressão que eu usei agora há pouco, o aborto acaba sendo aprovado no Brasil. A senhora concorda com a fala do padre Zé Eduardo? Isso fere a Constituição? E de que maneira nós podemos tentar, já de início, para pensar isso, proteger a vida desses bebês até 12 semanas? Concordo totalmente, né? O que ele falou é exatamente isso, não tem dúvida nenhuma. E o que é importante saber e ter certeza, quero levantar agora 2 pontos. Primeiro, que ele citou cultura da morte. É interessante que alguns que defendem o aborto dizem que nós exageramos quando falamos cultura da morte e tal. Mas eu quero chamar a atenção para um livro do professor Dr. Maurizio Mori, que é considerado o maior opositor da Igreja Católica italiano. Ele é da Itália, diretor da bioética chamada mundial e tal. Mas ele, no livro, que foi editado inclusive pela Universidade de Brasília, A Moralidade do Aborto, eu acho muito importante todo mundo entender esse primeiro ponto. Ele fala assim: não há dúvida, e eu acho que cada telespectador tem que prestar atenção, ele que é totalmente a favor do aborto, ele que diz claramente que não acredita em Deus, ele fala o seguinte: a liberação do aborto definitivamente muda da cultura da vida para a cultura da morte. Ele fala isso no livro e ele é a favor disso. Por isso que eu acho importante citar o que ele fala, porque ele é completamente opositor da igreja, a favor do aborto, da eutanásia, de tudo, né? E ele diz, é isso mesmo que nós queremos. E ele diz assim, que não tem dúvida que começa a gravidez no momento da fecundação. Se começa a gravidez no momento da fecundação, a criança de 12 semanas começou no momento da fecundação. E ela tem direito legal, tanto é que ela tem direito à herança, etc., né? Então, de novo, é importante saber, se nós relativizamos um momento de início, de começar a respeitar a pessoa, nós abrimos escancaramos um portão enorme para não respeitar nunca durante a gravidez. E até nós temos assim um quadro no livro do Dr. Goldin, em que ele fala em pessoas que, conforme a sua opinião, dizem que, por exemplo, não se considera a criança nascida até 1 mês, ou até 3 meses, ou até 3 anos. Então, se nós não respeitarmos desde o início o direito do embrião,
nós relativizamos totalmente, né? Agora, por que se discute até 12 semanas? Porque até 12 semanas a mãe ainda não percebeu direito mexer, emocionalmente é um passo para ir tirando o status moral do feto. Por isso, em diversos países começou com 12 semanas e depois vai abrindo para mais tempo. Como se fosse aquele navio quebra-gelo, né? Vai aos poucos, avança e o próximo passo na sequência talvez seja o aborto, a descriminalização em todos os casos. Porque isso já aconteceu não faz muito tempo, essa discussão no Brasil, que foi a retirada da pena do crime de aborto nos casos relacionados ao estupro. Bom, aliás, a senhora estava no Supremo nessa discussão, né? Do estupro, acontece o seguinte, está no Código que não vai ser punido o aborto, já está no Código Penal. Certo. Que não seria punido em caso de estupro, que seria o aborto sentimental, e no caso de risco de morte para a mãe. Certo. Né? Então, isso já está, que não seria punido, não diz que não é crime. Quer dizer, continua o crime, mas não é mais passível de pena. Agora, o que passou pelo Supremo, inclusive com 2 ações de descumprimento de preceito fundamental, foi o uso de célula embrionária, células tronco embrionária, e o descumprimento de um preceito fundamental. É um nome muito pesado. Sim, você está verdade. descumprindo um preceito fundamental de poder fazer o aborto de fetos portadores de anencefalia. Foi nessa ocasião, então, que a senhora esteve lá no Estive Supremo. nos dois, do embrião. Nas 2 ocasiões? É. Que é uma discussão parecida com o que a gente vai entrar na semana que vem, né? A senhora já participou dessa discussão, inclusive, lá. Eu imagino que não é um trabalho fácil, né? Porque a pressão é muito grande. Porém, no caso, obviamente, que a senhora, a lógica, né? A verdade, é muito fácil para quem defende a vida. Mas não necessariamente esses argumentos que ferem a lógica, eles estão preocupados com isso. Nesse aspecto, não é comum a gente ver, por exemplo, as pessoas que defendem a descriminalização do aborto, a legalização do aborto, acabarem retirando a palavra aborto da discussão, ou assassinato de um feto, para que pareça que a coisa esteja mais leve, mais branda. Interrupção de gravidez, por exemplo. Interrupção voluntária de gravidez. Inclusive, em trabalhos científicos, eles não estão, muitas vezes, usando mais a palavra aborto, estão usando IVG, que é menos ainda do que interrupção voluntária da gravidez. IVG. Isso é de propósito, senhora? Completamente de propósito, para ir tirando o status moral, o status imoral, inclusive, do aborto. Você veja, completando, desculpe, só uma coisa a mais. Em 2012, eu até trouxe, quero deixar com você isso, fica com você depois para você estudar esse assunto. Saiu na internet o aborto depois do nascimento. 2 professores de bioética, Minerva e Giubilini, dizendo que a mãe deve ter o direito de matar seu filho depois de nascido. Aborto pós-nascimento? É um nome mais bonito de dizer assassinato. Ele diz assim, que ele não chama de infanticídio, e olha que isso é um argumento a nosso favor, porque ela diz assim, não chamamos de infanticídio porque a criança, quando nasce, é mais parecido com o nenê que está dentro da barriga, e é. Olha só. Né? Então, isso fica com você como material seu, para você conhecer, porque é uma coisa muito séria. Justamente isso, quando você tira o status moral, em qualquer momento da gravidez, você tira o status moral de pessoa, de qualquer um. Por isso que você, inclusive nosso, por isso você entra na cultura da morte. E quando, atualmente, no começo se discutia assim, no Supremo, por exemplo, quando se falou dos embriões, do uso das células embrionárias, era a questão que foi colocada para o Dr. Cláudio Fonteles, na época, foi quando começava a vida. Mas você sabe que esse assunto já não está entrando muito. O questionamento de quando começa a vida. Porque todo mundo sabe quando começa a vida. Mesmo aqueles que são a favor do aborto não estão mais usando esse argumento. Entendi. Né? Se usa principalmente o argumento de saúde pública e, assim, com muita força, quando não tem mais o argumento de saúde pública, porque não é um assunto de saúde pública, daí entra o direito da mulher. Porque as outras coisas todas, não,
acabam muito facilmente, cientificamente falando, na sua fundamentação. Seriam argumentos muito fracos para ter um frágeis. embasamento. Só políticos, inclusive. Entendi.